E esse ponto, esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Hoje, os produtos que são criados pela Panasonic são criados por pessoas para pessoas. Até porque um dos valores principais da Panasonic é desenvolver pessoas antes mesmo de produtos. E isso vai em toda a cadeia produtiva até chegar o produto no ponto de venda. Hoje estamos recebendo um executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado de vendas e marketing, trade marketing, né? Se é que eu posso dividir, né, Fábio? O Fábio, né, que tem passagem pela MAB, tem passagem pela LG e de novo na Panasonic. Exato. E eu até depois, Fábio, de você se apresentar, eu queria que você fizesse essa comparação do seu período anterior e esse retorno, o que mudou, não só na Panasonic, mas nesse mercado que vocês atuam hoje do varejo. Seja bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui no Pod do Varejo. Eu que agradeço o convite, acho que vai ser uma boa troca, um bate-papo super transparente e seguro, porque eu acredito que tanto o trade quanto o varejo é o que move boa parte da economia do país. Pô, que legal. E a gente pode começar falando do perfil do consumidor, né? Como eu te perguntei ali nessa introdução, o que mudou, né? E não sei se essa comparação você pode fazer também, o que mudou na Panasonic, né? Você já teve uma passagem, né? Foi para o mercado, teve passagem por outras empresas também do setor, né? E de volta a casa, né? E o que mudou nesse período na Panasonic? O que mudou na sua visão no perfil do consumidor? A minha jornada dentro da Panasonic, ela circula em algumas áreas, né? Então, eu entrei na área de vendas em 2010, fiquei durante 2 anos, depois eu fui para a área de trade marketing, que aí é uma virada, eu saí da área de vendas, fui para a área de trade marketing, depois assumi a área de comunicação, gestão e brand, e logo em seguida, pandemia, e-commerce, né? E aí eu consegui juntar, felizmente, essa experiência de diversas áreas, me traz um pouco de bagagem para a gente poder falar aqui abertamente, porque são áreas complementares, mas na execução completamente diferente. Então, fiquei durante 13 anos, durante esses 13 anos na Panasonic, com essas 3 cadeiras, como diretora de marketing, e logo em seguida, passado um tempo, eu saí para alguns projetos pessoais e retornei agora em janeiro, numa outra visão, focado em comercial comercial vendas e trade marketing. Mudou bastante coisa, né? Eu acho que em 2 anos que eu fiquei fora, a empresa está muito mais robusta quando se fala de base de dados, né? Tomada de decisão por base de informação atual e mais concreta. Isso traz mais segurança para a operação, né? Sempre. E quando eu vou para o mercado, também acho que mudou bastante com a grande mudança e transformação de IA das coisas, inteligência artificial, né? Hoje, para tomar uma decisão, as pessoas consultam uma IA para poder fazer qualquer compra, e isso muda todo o conceito e a dinâmica no ponto de venda, né? Hoje, só vender para o varejo é um pedaço, mas quando você chega no ponto de venda, você precisa necessariamente entender um pouco desse histórico e dessa jornada do consumidor. E aí se faz tão necessário uma área de trade marketing. E o que muda, né? Porque como você acabou de colocar, hoje o ChatGPT, por exemplo, se podemos, né, das IAs que são utilizadas, virou o principal amigo do consumidor, né? Desde psicólogo, né? Então, hoje ele dá muito conselho, ele já traz uma análise da forma como o consumidor coloca o objetivo dele. E como que a marca hoje se posiciona nesse contexto, né? Porque você está no digital, você está no físico, você está num físico que é de um parceiro, né? Então são os grandes varejistas, né? E como atender e se diferenciar? Porque no passado, acho que era muito simples você identificar diferenças, inclusive, de produto, né? Você tinha diferença de produtos, diferenças de preço, e isso já meio que pautava o desejo do consumidor. Hoje você tem excelentes produtos,
né? Uhum. Preços muitas vezes parecidos, né? Como se diferenciar? Eu acho que a gente começa por uma jornada, né, a jornada do consumidor, e aonde é o impacto da marca em si, né, da indústria, junto com o varejo. Então é desde o digital, onde ele vai lá, consulta muito produto, ele vai ver todos os atributos desse produto, se atende o que ele quer ou não. A questão do preço, né, é natural, todo consumidor busca o menor preço, porém a gente acredita que não é só isso. Só o preço hoje não está sendo o grande diferencial. Então, óbvio, ele faz a sua pesquisa, sua pré-pesquisa no digital, e ele vai para a loja para poder confirmar se tudo aquilo faz sentido para ele. Felizmente, a marca Panasonic ela tem alguns diferenciais, alguns atributos, onde ela é muito preocupada não só em gerar produtos, mas que tenha produtos que vão fazer a diferença, não só pela praticidade, na casa do consumidor. E esse ponto, esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Hoje, os produtos que são criados pela Panasonic são criados por pessoas para pessoas. Até porque um dos valores principais da Panasonic é desenvolver pessoas antes mesmo de produtos. E isso vai em toda a cadeia produtiva até chegar ao produto no ponto de venda. Então, por exemplo, se eu pegar a máquina de lavar, é uma das máquinas de lavar que tem menor consumo de energia, de água. Se eu for para o refrigerador, é o que tem menor consumo de energia. E esses atributos têm que fazer diferença dentro do contexto do consumidor. E quando ele chega no ponto de venda, eu tendo uma área de trade preparada, fica um pouco mais fácil eu atribuir a necessidade dele versus o que a Panasonic oferta de produto dentro do line-up dela. Então eu acredito muito que começa na jornada, lá atrás, da pesquisa, daquilo que ele pode ter como referência para atender as necessidades dele, e ele passando indo para a loja, ele confirma isso com todos os atributos que a marca Panasonic tem. Existe nesse setor paixão pela marca? Tem bastante, os Panalovers. A gente tem pessoas que, até a Panasonic é uma empresa japonesa centenária, líder em inovação e tecnologia. Então, pensa que a gente tem uma história aqui no Brasil, mais de 60 anos. Sim. E aí, todo o histórico que a gente tem de line-up de produto e a sua evolução veio passando por grandes transformações, e esses Panalovers abrem mão de qualidade, durabilidade, tecnologia e principalmente hoje, que é uma das nossas bases e vertentes, que são a entrega daquilo que o consumidor precisa. Né? Porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né, de marcas multinacionais, de empresas multinacionais. Hoje a Panasonic ela não desenvolve nenhum produto se não fizer sentido para o consumidor brasileiro. Esse é o ponto. É natural que, óbvio, né, a gente tem uma gama de marcas de multinacionais no país, mas são poucas que conseguem entender o consumidor brasileiro para entregar produtos que realmente façam sentido na vida deles. A área de desenvolvimento fica no Brasil? Eu tenho uma perna aqui, mas muito atrelado com a tecnologia japonesa. Né? Então, existe esse cross entre Brasil e Japão, mas quando se fala de design, de entrega, de qualificação de produtos, por exemplo, até o puxador ele é feito de um refrigerador para não machucar a mão de uma criança. Então, tudo isso é pensado no consumidor brasileiro. Legal. E já que a gente falou de Brasil, né? Um país com grande extensão territorial, com diferenças culturais, né? E aí a gente falando de omnicanalidade, capilaridade, né? E presença da marca, qual é o desafio? Né? Porque eu, como consumidor, acho que, como todos, né? A partir do momento que você realizou a compra, por exemplo, você quer receber o mais rápido possível. Claro. Né? Então, tempo de entrega é um dos principais motivos que a gente monitora de abandono de carrinho, custo de frete, né? E quando a gente está falando de um país tão extenso, de um produto que você não manda pelo correio, né? Como funciona isso na estratégia de vocês? Eu acho que um dos pilares, quando se fala da área comercial e dentro do processo de negociação, é a regionalização que a Panasonic tem, já há de anos, né? Então, desde o parceiro lá de Manaus até o parceiro lá da região sul, a gente trabalha e tenta desenvolver esse canal físico, principalmente, dentro de um mix de produto que vai atender aquele consumidor e aquele regional. É óbvio que isso não é uma coisa simples. Até porque quando a gente fala de localização, país, Brasil, continental, né? Cada estado acaba sendo um país diferente, a gente vai muito regionalmente.
Então, a gente tem equipe local, isso desde a equipe de trade, como a equipe de vendas, que entende a necessidade do cliente local, que entende a comunicação dentro daquele cliente local. Então, tudo que a gente se propõe a fazer dentro da área comercial e dentro dessa regionalização acaba sendo mais personificado e mais a cara daquela região, desde mix de produto. Então, se a gente for, por exemplo, para a lavadora, é natural, e a gente sabe disso, que na região Nordeste a gente tem famílias maiores, capacidade de lavagem maior. Então, o meu mix de produtos de lavadoras eu tenho que estar concentrado, o maior volume, maior capacidade dentro da região Nordeste. Quando eu vou para o Sul, menor capacidade. Então, eu entrego um produto de 19 quilos, por exemplo, na região Norte, Nordeste, e uma de 15 quilos na região Sul. E isso monta toda a estratégia de não só conhecer o consumidor, que, como eu falei, todo produto é desenvolvido localmente, como também entender o varejo para ofertar e ter um mix mais rentável com alto giro. E quando você fala, né, nesse exemplo que você acabou de citar, de entender o varejo, o quanto disso é dado histórico, né? Eu sei, né, como você falou, eu sei que nessa região, e quanto disso é tecnologia ou IA, né? Hoje isso faz parte da estratégia de vocês, a definição do mix, né, e qual é o melhor produto em qual local, né, qual é a quantidade. Hoje existe tecnologia dentro da Panasonic para, né, definir essa estratégia? Sim, eu acho que a base é o insumo, né? A base de dados é o insumo, e a gente costuma dizer que se você tem uma base de dados e você não sabe o que você vai fazer com ela, não serviu para nada. E isso está meio que incorporado, isso dos últimos 3 anos, acho que nos últimos 2 isso ficou mais latente. Então, todas as decisões, não só através de um BI que vai fazendo, né, toda a leitura e vai plotando os dados de forma online, mas principalmente o que você vai tirar desses dados. E aí sim é onde a gente entra com alguns inputs de IA. Né? Isso praticamente em todas as áreas, até para tomada de decisão e evolução. Né? Então, se eu estou vendo que um produto A não está performando na região B, por exemplo, tá, o que ocorre lá? É preço? E isso a IA te traz mais agilidade. A gente já tinha essa informação, a gente já conseguia consultar, mas a linha de eficiência da coleta desses dados e a tomada de decisão se encurtou muito com a chegada da IA. Interessante, Fábio. E no setor do varejo, existe alguns segmentos que uma mudança, por exemplo, climática faz com que uma loja encha, né? Que aquilo que não estava previsto, né, o estoque, né, rapidamente acabe. No passado de vocês, né, como a gente fala de televisão, o ano Copa do Mundo, né, é um ano que, pelo menos, né, eu vivenciei muito isso em casa, eu mesmo, né? O ano de Copa do Mundo, você quer uma televisão maior, com mais tecnologia. Neste setor também tem aqueles momentos, algum evento que o consumo vai, né, além do tradicional, do normal. Como é que funciona neste mercado? No mercado de eletrodoméstico, obviamente, a gente tem a sazonalidade natural, Mães, Black Friday, que é natural durante o ano, mas a gente sente que o consumidor está muito mais convivência. Né, ele está convivendo muito mais com amigos, com família e etc. Então a reunião em casa está mais comum. E quando a reunião em casa está mais comum, você quer ter uma boa geladeira, você quer ter um bom fogão, você quer ter um bom micro-ondas. E isso tem feito essa movimentação. Então, e é óbvio que quando você, por exemplo, passou 3 dias chovendo, 4 dias chovendo, etc., a sua lavadora tem que estar funcionando super bem. Então, esse processo ele passa também por linha branca, obviamente um pouco mais de impacto. Acho que o impacto está muito mais na sazonalidade durante o ano, mas sim, isso influencia e a gente pega carona muito em algumas sazonalidades e alguns momentos que o país passa para poder atrelar a qualidade dos produtos, o que a gente tem como viés de entrega para poder atender o consumidor brasileiro. Legal. Vamos mudar um pouquinho, mudar, mas nem tanto, né? Que a gente está falando de varejo. Você tem uma vivência muito forte no trade marketing, né? E qual que é o papel do trade hoje na estratégia e crescimento da marca? Legal, acho que esse é um assunto que eu ficaria um podcast à parte falando dele. Mas eu acho que e aí eu tenho
uma questão que eu sou muito grato com as empresas que eu trabalhei, porque eu tive a oportunidade de estar atuando na cadeia toda. Sim. Então, desde o Selim, com a área de vendas comercial, né, a venda para o varejo, o sellout, que é entre o trade, até a comunicação, que é o que vai unir essas duas coisas para mandar o consumidor para a loja. E por que eu estou mencionando isso? Quando a gente fala de trade marketing, eu diria que ele é e quando a gente fala de trade marketing, eu diria que ele é o elo entre o consumidor e a indústria. É ali que vai fazer com que toda a estratégia que a indústria planejou e executou, e etc., aconteça realmente e desenrole no que é o papel do consultor, a gente chama de consultor, o promotor de loja, vai poder oferecer o produto e falar dos atributos e da qualidade da marca, né? Só que hoje o mercado físico, né, ele tem atuado de forma muito consistente quando se fala de trade, né? Hoje existem grandes marcas no varejo, mas a eficiência dessa equipe ela tem que ser muito bem conduzida, né? Eu costumo dizer que qualquer ser humano, e aí em qualquer área, mas falando de trade marketing, ele pode dar 70%, 100% ou 120% do que é o seu potencial humano. Sim. E essa equipe, ela passa por muitos nãos. Chega na loja, é o não do gerente que não quer deixar ele colocar o produto A no lugar B, é o não do consumidor, e aí são vários. Mas e aí, como é que você faz a gestão de uma equipe dessa distância, um engajamento super alto, o turnover é um problema da categoria, e ainda ele consiga entregar o melhor resultado daquilo que foi a estratégia da marca para o consumidor. Então, com base nessas informações, foi onde a gente definiu a estratégia de trade. Hoje o trade, só para você ter ideia, no passado, lá atrás, há 10 anos atrás, o trade que a gente tinha passava por 22% de turnover ao mês. Caramba. Ou seja, 300 pessoas, ao final de um ano eu não tinha quase 70% já tinha ido e entrado, né? Quando isso... E isso hoje é uma dor até hoje. Mas a gente conseguiu, felizmente, através das nossas ações, e aí eu puxando já um pouco para uma gestão e uma liderança mais humanizada, porém com eficiência e performance, e alta performance. E aí como é que você faz esse triedro, né? Como é que você faz esse tripé sustentar e parar em pé? A nossa estratégia foi muito simples. É olhar para o ser humano como ser humano, olhar para o consumidor e para o promotor, ou seja, o nosso colaborador, como ser humano. E aí, isso parece ser um pouco romântico, né? Uma coisa mais romantizada, mas não. A gente só seguiu a cartilha do que o nosso fundador falou já há mais de 100 anos, que é desenvolver pessoas antes de produto. E quando você tem esse olhar para a equipe de colaboradores, onde na grande maioria, né, que está no ponto de venda, ele tem que ser treinado, ele tem que ter informação. Imagina que os nossos produtos têm muito o que dizer quando se fala de especificações e atributos. Esse cara tem que estar muito bem treinado. Esse cara precisa estar engajado ao extremo. Ele precisa levantar numa segunda-feira de manhã e falar assim, vou trabalhar, vou para o ponto de venda e não importa o que vai acontecer. E sair de lá satisfeito com o trabalho. Então, toda essa estratégia que a gente faz e fez, e vem funcionando muito bem, traz alguns resultados super positivos. E aí, até para ilustrar um pouco mais, com base numa vivência real, a gente implementou um conceito Disney com esse consultor, onde a função dele é vender, mas não é o principal papel. O principal papel dele é encantar o consumidor de forma que ele possa sair de lá satisfeito com a nossa marca ou não. É óbvio que, no geral, a gente tem conseguido, em todo lugar que a gente implementou esse conceito, a gente tem conseguido crescer 34% em venda, por uma simples mudança de atitude, onde o foco hoje é no ser humano, é no consumidor, é atender as necessidades dele, e, por um acaso, a gente vende. E só para entender, né, e ficar claro para o público, quando a gente fala desse encantador, né, porque ele tem todo esse storytelling. Esse é um profissional Panasonic dentro de uma operação de um varejista. Sim. E quando não é o seu profissional, como que esse encantamento, né, como fazer com que todo esse storytelling também seja absorvido por esse vendedor, que é um vendedor diretamente da marca, e ali ele está com a sua marca, está com a marca do seu concorrente, como fazer com que o storytelling te diferencie?
Na verdade, eu falo sim, mas eu tenho uma vírgula aí no meio. Ele é terceiro exclusivo Panasonic. Ele tem uma agência por trás. E ok. E esse foi um dos grandes desafios lá atrás, era como esse profissional se tornasse pertencente à marca. Então foi feito todo esse trabalho e o conceito Disney, que a gente chama de Magic Work, foi parte disso. Porém, a gente sabia, esse consultor estava super afiado, tudo funcionando muito bem, turnover baixo, só para você desmistificar a questão do turnover, a gente saiu de 22%, hoje a gente está em 1,4%. Né? Só por uma mudança dos melhores índices. Exato. Né? E aí você tem toda uma redução de budget, de custo de demissão, que isso eu trago e reinvisto nele em treinamento, em reuniões, workshops, enfim, tudo aquilo que compõe o trabalho dele. Mas a gente tinha um viés que era o gerente de loja, o vendedor, que esse não está sobre a minha gestão. Sim. Então, não recentemente, mas já há algum tempo, a gente lançou o que a gente chama de Academia de Líderes. O que é essa Academia de Líderes? A Panasonic patrocinava um treinamento para todos os grandes líderes de loja. Então, eu pegava uma revenda X, um varejo X, levava todos os principais colaboradores do salão de vendas, né, do ponto de venda, gerente, supervisor e até vendedores, os melhores. E lá a gente não só entregava um conceito de treinamento de produto, de gestão, de liderança, mas entregava também um conceito de vida para esse cara. E esse vendedor, obviamente, se identificando com a marca, ele saía de lá super valorizado, super animado e engajado para poder ofertar os produtos. E aí acho que a grande diferença, que tem um pouco também de um dos princípios da Panasonic, que é a contribuição à sociedade, a gente fazia, óbvio que a gente não... É óbvio que a gente não fazia isso só pela marca, mas existe esse viés de contribuição à sociedade. E o porquê disso? Porque quando ele vendia os nossos produtos, ótimo, sucesso atingido, né, objetivo atingido. Porém, como ele tinha uma mudança de postura, a loja crescia. Inclusive os nossos concorrentes. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você tá puxando, até porque, o concorrente. Exato. Tá tudo bem porque, para nós, o que importa é o ser humano. Óbvio, né? A consequência da venda. Mas a contribuição com a sociedade também é um valor muito importante da Panasonic. E isso através das pessoas do nosso ecossistema, que são os colaboradores, os clientes, o varejo e, obviamente, os vendedores. Então, esse ecossistema para a gente forma um pouco do que é o sucesso da Panasonic aqui no Brasil. Ou seja, alto índice de fidelização. Exato. Cara, fantástico, parabéns. É uma aula, né, uma aula para o varejo, independente do setor, que acho que esse é o grande desafio. Acho que esse é o grande desafio que muitos varejistas hoje em dia ainda não percebem que faz toda a diferença. Né? Porque o consumidor quer experiência, o consumidor quer ter informação, né? Quer ser bem atendido, né? E quanto mais storytelling, quanto mais qualidade no atendimento, né, gera paixão, né, gera fidelização. E quando a gente olha o cenário B2C e o cenário D2C, né, quanto isso representa na Panasonic? Você fala direto com o consumidor e você fala via o seu parceiro. Né? Hoje, eu diria que o mercado ele deve estar circulando em torno de 15% a 20%, isso obviamente depende do segmento, depende do varejo, tal, etc. Eu acho que é uma tendência de crescimento, mas eu acho que o papel, o físico, o varejo ainda tem um papel muito grande disso. Né? Então, até por essa experiência que o varejo já percebeu que ele precisa se inovar, se renovar como atendimento, como experiência de loja realmente, porque o consumidor, óbvio, ele vai para lá, ele quer ter um bom atendimento, ele quer ter todo o conhecimento do produto que ele foi buscar, ou seja, ele quer que o vendedor atenda ele, ou vendedor ou consultor, e na grande maioria das vezes ele fala obrigado e vai lá e compra no site. E tá tudo bem. Ok. Né? Aí entra o Omnichannel para você, uma empresa, uma indústria, um varejo, ele tem que ter essa camada, essa circulação, e entender que essa jornada, agora, ela é mais real do que nunca. Algumas pesquisas, há 10 anos atrás, dizia que 73% de tudo aquilo que se compra e decisão de compra era no varejo físico. Hoje já se fala em 60%. Ainda é alto,
Sim. né? E óbvio que depende de categoria por categoria, mas ainda é alto. E aí você está vendo cada dia mais comum, por exemplo, um banco colocando um café dentro do banco, um work, né? O share work lá, para o cara simplesmente sentar lá, trabalhar, tomar um café dele, e às vezes não é nem cliente do banco. Então, essa experiência tem que ser vista pelo varejo, independente do canal, para que ele possa gerar essa experiência e uma fidelização da marca. Porque hoje, cada vez o número de marcas, não só desse segmento, mas em qualquer segmento, está aumentando. E se o varejo ou a indústria achar que só preço vai resolver o problema, provavelmente ela não vai estar aqui mais para contar a história. E interessante, Fábio. Recentemente eu também tive aqui, né, sentado aí, um grande varejista, que com certeza é seu parceiro, e inclusive eu fui visitar a flagship deles, né? E ele comentava que antigamente eles não sabiam, inclusive, o tempo que o consumidor ficava na loja. Né? E esta loja em específico, ele falou que em média um consumidor fica, em média assim, os principais, né? Aquele que chega com interesse de realmente conhecer o produto e comprar, chega a ficar 2 horas, 3 horas na loja. Né? E não é porque tem dificuldade no processo de compra, é que realmente ele está passando por todo esse encantamento, né? Conhecendo da marca, né? Estudando, discutindo. E aí, como você também comentou, ele falou da mesma coisa. Se ele sai daqui, ele vai lá e compra no meu site, não tem nenhum problema. Né? Mas a gente fez o papel, né? de encantar o cliente e de realmente tirar todas as dúvidas que ele tinha e poder ter esse toque, né? com o produto. Muito bom. E quando a gente fala de sell-in e sell-out, né? Existem algumas marcas que ele olha o sell-in, não está preocupado com o sell-out, né? Quer dizer, se vire lá a ponta para se preocupar com o sell-out, né? E deu para entender na sua trajetória que faz sentido você ter essas duas visões, né? Como que você olha isso, né? Essa visão de sell-in e de sell-out? Como eu falei, infelizmente eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas áreas, tanto vendas quanto trade, né? E cada uma dentro da sua especialidade, mas as duas áreas elas se complementam totalmente. É óbvio que todo o varejo e toda a indústria sabe que se eu fizer o sell-in como indústria e não acontecer o sell-out, vai ser uma venda de um mês só. Acabou. Então, essas duas áreas, né, essas duas categorias de atuação, elas têm que se complementar a ponto de elas andarem totalmente juntas. Né? Por outro lado, se você foca só no sell-out, você vai ter ruptura, porque você não teve um planejamento de sell-in para entregar para o seu varejo. Então, essa atuação, né, do trade no campo, focado no sell-out, ela obviamente passa por um planejamento de sell-in para essas duas coisas andarem junto, e assim evitar ruptura dentro do ponto de venda. Então acho que esses são os pontos. E, óbvio, isso não é a indústria que vai fazer sozinha. Ela tem que passar com o varejo, tem que fazer um JBP bem planejado, uma coisa bem estruturada, para que a gente possa, a 4 mãos, falar assim, não, ok, eu tenho uma programação com você aqui, eu vou estar distribuído na loja A, B ou C, ou seja, num mix de produto, num cluster de loja adequado, dentro daquelas perspectivas que eu falei anteriormente. Produto certo, no lugar certo, na região certa, para o consumidor certo. E eu vou voltar, mas por toda a storytelling que você busca e por toda a experiência que você está preocupado na ponta. Você influencia quando você vai no varejo físico, por exemplo, meu produto deveria estar aqui, né? Nesta jornada faz sentido ou nesta não faz sentido. Você gera esse impacto lá no varejista, na ponta, e se gera, ele aceita bem, ele não aceita bem? Como é que funciona isso? A gente como indústria, né, como marca Panasonic, é óbvio que a gente, como toda a indústria, aliás, gostaria de ter tudo em todo lugar, né? Mas a gente entende o varejo, até porque a loja não estica. Se todo mundo, se todas as indústrias tentassem colocar essa quantidade de produtos, a loja não caberia. E é por isso que a gente tem um estudo muito minucioso da região versus o comportamento do consumidor e aquilo que ele realmente precisa para ter o mix correto na loja correta. Porque também para nós, e isso para a empresa é muito claro, não é bom, não é positivo você ter produto que não gira na loja. Sim.
né? Então, como a gente tem essa base de dados bem robusta, a gente tem informação, a gente tem tomada de decisão em cima de estudos de comportamento de consumidor, a gente entende que ter o produto certo no lugar certo junto com o varejo já começa antes do produto chegar, né? Então, influenciar no mix, isso é feito a 4 mãos. Chegou o produto na loja, você acompanha o sellout dele, performando ok, segue, faz as ações, não performando, troca o mix, coloca outro, isso em conjunto. Então, a própria Panasonic, nós como indústria, temos essa preocupação desse cara girar os produtos, dele fazer a coisa acontecer da forma mais rentável possível e entregando a melhor experiência para o consumidor. Muito bom. Eu queria agora ir para falar um pouquinho de inovação, falar de liderança, né, e um pouco do futuro desse setor, né? Como você bem colocou, vocês desenvolvem produto pensando no consumidor, né? E como é que é o processo de desenvolvimento de um novo produto, né? Com certeza, eu não penso hoje e amanhã está na loja. Com certeza. Como é que funciona isso dentro não só do setor, mas principalmente da Panasonic? Eu acho que como a gente já tem um bom histórico e a gente tem uma história no Brasil, né, como eu falei, mais de 60 anos, a empresa hoje ela tem um portfólio bem robusto quando se fala de linha branca, né, com diversos refrigeradores, com diversas máquinas de lavar e micro-ondas, entre outros produtos de linha de built-in. A gente já tem, obviamente, mapeado aquilo que o consumidor tem aceitado. Mas a gente sempre vem com inovação e tecnologia puxado por grandes tendências, não só mundiais, globais, mas também aqui no Brasil. Então, o que me leva a ser quase que trazer a liderança em grandes tecnologias. Um exemplo disso, a gente foi uma das primeiras marcas do Brasil a trazer a máquina de lavar sem um agitador, né? E aí tem um porquê. Como eu falei, não é só ter uma tecnologia por ter tecnologia. Não era só porque ia caber mais roupa, porque tem mais espaço. Mas é porque a qualidade de lavagem dessa máquina de lavar é infinitamente superior àquelas que tem o agitador, porque não agride a roupa. Entende? Então, a gente foi uma das primeiras marcas a trazer isso. Eficiência energética dos refrigeradores. A gente foi um dos primeiros refrigeradores a ter, aliás, uma das primeiras marcas a ter 100% do portfólio com o melhor índice de eficiência energética, ou seja, de consumo, menor consumo de energia do mercado brasileiro. Por quê? Porque a gente entende que isso é um valor importante, não só para o meio ambiente, mas também para o consumidor, porque isso vai diretamente no bolso dele, né? A conta de energia vai vir mais barata. Através de quê? De uma tecnologia onde ele tinha sensores, ele tem sensores, esse refrigerador ele tem sensores, que detecta e monitora as últimas 3 semanas do consumidor, onde ele, não só a luminosidade, a claridade, como também a abertura e fechamento de porta, para que ele só ligue o compressor na hora antes do pico dele fazer esse abre e fecha. Caramba. Então, de novo, né, a tecnologia é uma coisa que está enraizado no DNA da Panasonic, mas sempre, não a tecnologia só pela tecnologia, a tecnologia para entregar o melhor para o consumidor brasileiro, gerando não só um consumo de água, uma redução de consumo de água, né, porque até a própria máquina de lavar, ela tem um sensor que ela pesa quanto tem de quilos de roupa dentro do ciclo dela de lavagem para colocar a quantidade certa de água e assim ter a eficiência de lavagem e a economia de água dentro do ciclo de lavagem do nosso consumidor. Assim também como o próprio refrigerador com esses 3, 4, 5 sensores que detecta todo o movimento da casa para poder entregar o melhor a melhor eficiência dentro da refrigeração dos produtos dentro do refrigerador, assim também como economia de energia. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a tecnologia e a inovação está dentro do DNA da Panasonic, mas não só tecnologia por tecnologia. Ela precisa entregar algo superior ao que não só o que o mercado tem, mas como algo para o consumidor poder se desfrutar e fazer sentido na qualidade de vida dele. E já que a gente está falando de inovação, você pode dar algum spoiler do que vem pela frente aí nos próximos anos? Tem algum item ou alguma tecnologia que vai despontar e que a gente vai estar recebendo aí da Panasonic em breve? Hoje a Panasonic ela é muito conectada, né, a toda a tendência global. É óbvio que a gente
busca novas tecnologias, busca novas tendências, de novo, sempre para entregar o melhor para o consumidor e não tecnologia por tecnologia. A gente tem boas perspectivas para o próximo semestre, né, com produtos novos, com tecnologia nova, para que a gente consiga entregar esse plano aí para o consumidor que vai usufruir e com certeza vai gerar impacto para ele na vida dele. Boa. Eu queria fazer uma pergunta de liderança, né? Acho que a gente está tendo uma aula de varejo, né? Uma aula do que as marcas deveriam estar todas fazendo e que tem muitas que ainda não fazem. E nesse tema, né, de trazer conhecimento, né, e experiência, o que um líder comercial precisa se desenvolver hoje? O que um varejista, o que uma pessoa da área comercial que está lá nos assistindo deveria ter e estar preocupado e estar se desenvolvendo para poder atender bem e crescer nesse mercado de encantamento do consumidor? Eu acredito muito na liderança que tenha o senso colaborativo, né? Isso para qualquer área, na área de vendas, na área de trade. E quando eu falo senso colaborativo, é o quanto ela impacta na vida do seu colaborador. Isso, obviamente, sempre de forma positiva e para buscar esse senso de humanização. Né? Como eu falei, dentro da Panasonic, desenvolver pessoas é o primeiro fator, antes mesmo de produto. E para isso, trazer essa humanização, ele precisa entender quem é o colaborador dele, ele precisa entender o que o colaborador dele está pedindo. Né? Quando a gente atua de forma humanizada, existe um conflito aí de interesses pelo mercado, e acho que isso que talvez o próprio varejo ou algumas indústrias não entendem, é que você fazer uma gestão humanizada não quer dizer que tem que ser baixa performance. Não é abraçar uma árvore que vai resolver. Não, muito pelo contrário. Você entende a necessidade do consumidor, do colaborador, você entende a necessidade do colaborador para depois você operar e tentar colaborar com que ele entregue os resultados. Porque a gente já sabe que, né, a gente não consegue mais fazer essa divisão de pessoal e profissional. Já foi há muito tempo. Né? Isso, para mim, está muito claro. Né? Não só com a conectividade, o uso da tecnologia. E se você não conhecer essa jornada dele, é possivelmente que você vai conseguir entregar, ele vai conseguir entregar metade só do resultado para você. Porque quando ele chega em casa, ele tem os problemas dele. Sim. Né? Então, eu bato muito nessa tecla que a gestão humanizada de alta performance faz todo sentido, desde que o colaborador também queira, óbvio, né? Queira se desenvolver, queira atuar. E na área de vendas, como já bem dito, é uma área que demanda muitos nãos. Né? Então o nível de resiliência desse cara tem que estar, obviamente, lá em cima, né? Porque ele vai chegar em casa, às vezes, com a meta batida, e vai, no dia 30, último dia do mês, mas vai chegar, às vezes, com nem 30% fechado. E dia 1º ele já tem outra meta para ele poder bater. Então, trazer ele para dentro do seu negócio, trazer ele para um propósito, né? Eu tenho até um jargão que virou título de um livro, inclusive, que chama Propósito que vai dar lucro. Né? Propósito que dá lucro, que é quando você atua com seu colaborador dentro de um propósito não só da empresa, mas também dentro da atuação do colaborador para gerar lucro para os dois lados. E quando eu falo lucro, não é só o salário dele, mas é os bônus, não é só o profit da empresa, mas é dentro do contexto de atuação que ela está, né, e o quanto ela está impactando. Então, eu acredito muito que a gestão e a liderança humanizada vai muito em caminho com um propósito que dá lucro. Muito bom. Eu vou abrir aqui um espaço, Fábio. Nós temos, né, normalmente, né, no chats ali, perguntas que os nossos ouvintes acabam deixando, né, de outros episódios e tudo mais. E eu vou tentar fazer um bate-bola aqui contigo para ver sua opinião, né? Então, acho que um que a gente já falou bastante, que é o comportamento do consumidor digital. Ele é diferente do comportamento do consumidor do físico? Dá para separar? Essa era a minha resposta, não dá para separar. Hoje, né, o conceito que já foi modinha no passado, que é o phygital, é um conceito só, a jornada ela é única, ela tem começo, meio e fim, e geralmente ela começa pela internet, na grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes ela começa pela internet e depois ela vai para o ponto de venda. E nem sempre acaba no ponto de venda. Às vezes ela volta para o digital para poder efetivar. Então,
eu acho que é um consumidor só. Né? E as indústrias e o varejo têm que entender isso para poder realmente pavimentar essa estrada, essa jornada, para que ele tenha a melhor experiência. Olhando agora uma outra pergunta assim, eu tenho a venda, né, no físico e eu tenho a venda no digital. No físico você já deu a aula, que é o encantamento, né, que é o storytelling, que é o veludo na voz, né, do querer, né, encantado, né, e como que eu faço isso no digital? Né? Você não tem o ser humano do outro lado ali para fazer esse encantamento. Basicamente conteúdo. É o quanto de conteúdo você vai entregar para o seu consumidor que está lá numa tela fria, tentando consultar alguma coisa que às vezes, na grande maioria, é o sonho dele, né? O sonho de trocar o refrigerador, a geladeira, máquina de lavar. Então, é o quanto você alimenta aquele conteúdo, é o quanto você se aproxima, e de novo, né, você tem todo um estudo desse canal para você poder impactar o consumidor, até do ponto do que ele realmente está buscando, clicando, qual é a cor que ele gostaria de ter, qual é o vídeo que talvez daria o fechamento. Então, eu acho que o segredo é o quanto o consultor está no ponto de venda, é o quanto o número de mensagens, imagens, vídeos você está colocando como conteúdo disponível para ele poder entender, como se tivesse uma pessoa explicando ali para ele. Então, acho que basicamente o segredo está dentro dos conteúdos. Maravilha. E aí, acho que uma última para encerrar esse tópico é pergunta de futuro. Né? Então, eu tenho aqui o mercado, a concorrência, você tem tecnologia, que a gente falou bastante, a gente tem a execução, que é a forma de atender, por exemplo, e o que vai contar mais no futuro, né, quando a gente olha para o consumidor? Né? É a inovação? É o storytelling? É o preço? O que você acha que vem pela frente? É o cenário de hoje ou deve mudar no futuro próximo? Eu acho que já mudou bastante, mas acho que a essência ela não se perde, que é quando você, ou a indústria ou o varejo, olha para o consumidor. Então vamos colocar o consumidor como base desse processo. Tecnologia e execução, ele vem para agregar para aquilo que você vai entregar para o consumidor. Então, numa linha bem objetiva, você tem o consumidor embaixo, né, como base desse processo, e você vai agregando esses serviços. Mas não adianta, de novo, você criar uma tecnologia super, ultra bacana que o consumidor não vai usar. Não vai resolver o problema. Não adianta você ter uma excelente execução no ponto de venda se não é aquilo que o cliente está buscando. Não adianta você ter um e-commerce na parte digital, colocar muitos conteúdos lá se não é o que o consumidor está buscando. Então, para mim, a base de tudo isso sempre permeia dentro do que o consumidor está buscando e aquilo que você está entregando, seja do lado físico, seja do lado digital, e o quanto a tecnologia está colaborando para tudo isso. Fábio, primeiro foi uma aula, Imagina, né? obrigado. Uma aula de varejo assim, e não só de varejo, né? De ser humano, de encantamento, né? Que isso, independente do setor, é fantástico. E você tem na sua biografia, né? Professor, né? Tem livro, né? Publicado. Fala um pouquinho de onde surgiu, né? De onde despertou isso, né? De querer colocar, né? Para fora e compartilhar todo esse conhecimento. Na verdade, Cláudio, isso veio de uma necessidade de alguns workshops que eu fazia com a equipe de trade, né, porque é um volume maior, 300, 350 pessoas, e a gente sempre buscou, né, esses 7 princípios da empresa, feito pelo nosso fundador há mais de 100 anos, onde a contribuição à sociedade é um valor, gratidão é um valor, é um princípio muito forte, aprimoramento contínuo é outro valor. Então tudo isso a gente trouxe dentro dos workshops para essa equipe, para a equipe de trade marketing. E sempre quando acabava, faltava assim, tá, e como é que eu continuo consumindo esse conteúdo? E aí eu tive a ideia, como eu viajo bastante, de ficar escrevendo no voo, né? Voo, às vezes 1, 2, 3 horas de voo. Eu ficava escrevendo e acabou que virou um livro. Então esse primeiro livro, que foi em 2016, 2017, chama Que Causa Dedicar Sua Vida. É um livro muito pautado em cima do que você, como ser humano, pode entregar para a sociedade. E, de novo, muito pautado dentro daquilo que é a Panasonic, porque os meus princípios e valores é muito linkado com aquilo que a Panasonic prega. Então, para mim, casou muito perfeito. Não é à toa que eu voltei pela segunda vez.
Então esse livro, eu hoje, por exemplo, basicamente eu disponibilizo ele quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, e ele não está nem à venda. Não é uma coisa que... É um propósito realmente. Legal. Né? E agora, com a minha volta para a empresa, eu tenho falado muito, e eu falei muito desses 2 anos que eu fiquei longe da empresa, em algumas palestras, workshop, que as empresas tinham a necessidade de começar a focar mais no ser humano, né? O employee experience, e não só no consumidor, e não só naquilo que permeia, que é o lucro, que toda empresa precisa. Óbvio, toda empresa depende e vive de lucro. Mas são poucas empresas que têm o viés para o ser humano, e quando eu enxergo que o ser humano é a base de tudo, na minha opinião, o propósito também está linkado a isso. E aí o grande link é, ok, eu posso ter propósito e eu posso ter lucro. E aí eu estou finalizando agora um livro que vai ser lançado pelos próximos 3 meses aí, chamado Propósito que dá lucro. Né? É quanto o propósito ele dá essa sustentação para as empresas, para elas poderem dar lucro. E não só lucro para a empresa, mas não, você ter um funcionário feliz, contente, com engajamento, né? É o famoso Great Place to Work, para você ter esse embasamento. Para mim é muito claro, um colaborador que acorda mal-humorado numa segunda-feira de manhã, e eu acho que, né, a gente sabe que nem todo mundo, nem o sol não brilha para todo mundo, chegar na empresa, ele não vai produzir o que ele deveria. Então esse cara realmente precisa estar engajado. Ao contrário, que tem um cara que sai na sexta-feira feliz da vida às 4 horas da tarde porque acabou o expediente dele. Então, eu não acho que as pessoas têm que viver só do trabalho, mas eu acho que elas têm que ser felizes dentro do trabalho. E isso, dessa ponta à outra, existe um mundo que acho que poucas empresas estão explorando. E para mim o propósito, ela sustenta toda essa lucratividade, ela sustenta, e quando eu falo lucro, é lucro não só financeiro, mas é lucro realmente de vida, bem-estar, né? Bem-estar, tudo isso. Então é isso, basicamente é isso. Eu acho que em breve ele deve estar aí disponível, mas de novo, para mim, a que causa dedicar essa vida, essa é uma das minhas causas, é poder contribuir com o ser humano, contribuir com a sociedade, para que todos nós tenham uma vida mais próspera, uma vida mais abundante dentro do processo que a gente vê aqui, né? Dentro dessa única vida que a gente tem. Né? Basicamente isso. Maravilhoso, Fábio. Primeiro, eu queria te parabenizar. Sim, foi fantástico poder compartilhar esse momento com você, conhecer da sua história, mas não da história, né? Do que toca aqui, né? Para quem vive o varejo, é demais poder te escutar, né, todos os seus valores, tudo aquilo que você e também a Panasonic pregam, né, e tem como DNA, acho que isso, né, é o DNA, né, a gente estava comentando no início que pude conhecer de perto a cultura japonesa e foi encantador, e te escutar assim remete muito para isso, né, todo o querer, né, se doar, né, o bem-estar, né? Então, sim, maravilhoso. Legal. Eu queria te agradecer, acho que esse episódio é um episódio que vai ficar marcado na história do Pod do Varejo, né? Para mim ficou, né? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado assistindo, né, vai adorar poder desfrutar desse momento junto ao Fábio, e assim que você lançar o próximo livro, por favor, nos comunique para que a gente possa divulgar e talvez você voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre ele. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Eu queria que você deixar a câmera para você passar sua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu acho que, primeiro, obrigado, foi um prazerzaço estar aqui, acho que o bate-papo super solto, bem tranquilo. Eu vejo, né, e aí eu queria deixar só uma mensagem de forma geral, eu vejo que o varejo e a própria indústria ela tem muito crescimento para ter, né? Ela tem, quando elas se unem dentro do mesmo propósito, né, que é o famoso JBP hoje, eu acredito que dá para ter muito mais e construir muito mais. Mas eu aprendi também que só é possível quando você consegue trazer as pessoas em primeiro lugar, não só pelos princípios da Panasonic, mas dentro daquilo que eu tento disseminar, dentro daquilo que eu tenho como propósito. Então, tanto para a indústria quanto para o varejo, que acreditar que as pessoas podem transformar o local onde trabalham e assim ter melhor resultado, um resultado satisfatório,
eu acho que é o que vai virar a chave, né? Nesse mundo de IA, nesse mundo que perpetua toda a questão de tecnologia e etc., né? A gente não pode esquecer que o DNA pessoas tem que vir primeiro, né? Então é esse o último recado que eu deixo aí. Agradecer de novo pela experiência, muito bom. Muito bom. E para você que respira do varejo, que quer estar conectado e absorver novos conhecimentos, não deixe de seguir o Pod do Varejo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.